Olá, estamos hoje de novo com o Tiago Avelino e hoje nós vamos conversar com um enfoque maior em traumas na infância. Ferramentas para evitar esses traumas, lembrando que ninguém vive sem traumas, então assim, a gente não tem como impedir que nossos filhos vivem sim alguns traumas, mas nós podemos trabalhar para que eles não vivam os mesmos que nós vivemos, né? Então, Tiago, vou me apresentar de novo, né? Porque não sei se você está chegando aqui agora. Meu nome é Laís Folador, sou educadora parental, especialista em neurociências, educação e desenvolvimento infantil. Se você ainda não acompanha a minha página, peço que se inscreva e ative as notificações. E quero também apresentar, vou pedir que ele se apresente, na verdade, meu convidado, Tiago Avelino. Olá, então, meu nome é Tiago Avelino, estou doutor em Direito, mestre em Direitos Humanos e também tenho formação em Psicanálise, que foi uma válvula de escape aí maravilhosa que eu tive para equilibrar a minha mente inquieta, além de também autor de 18 livros de autoconhecimento. Então, estou aqui à disposição, fico grato também pelo convite para podermos abordar assuntos tão importantes, né? Com Aí certeza. de necessidade, né, de reflexão. Obviamente que a nossa intenção não é esgotar a temática, Uhum, nem colocarmos também um ponto de vista absoluto, mas uhum. sim apenas o nosso ponto de vista. Você falando dos seus livros aí, eu não sei se foi o último, mas o que aborda a gestação. Foi Eu o último, escolhi né? nascer. Não, foi Não? o Ah, décimo porque você é muito rápido, eu não quinto consigo aí, o décimo acompanhar. quarto. A gente pode, acho que ele também talvez tenha um pouco a ver com a nossa temática, né? Você Sim, acha? sim, tem Então a gente, sim. aí você pode trazer um pouco dele, se você achar interessante. Uhum. Eu escrevi um livro que foi publicado agora, né? Que fala também sobre o processo de espera que eu vivi com a minha primeira filha, né? E vivo agora em espera também não tô grávida, tá, gente? Mas assim, é uma vontade que eu tenho de engravidar novamente ou, enfim, ter outro filho por outro meio, mas tenho vontade de ser mãe de outra criança e esse processo de espera também fala muito, né? Mexe com traumas. Eu falei pra você que eu já passei por algumas perdas, então engravidar também é um medo que eu tenho e embora seja um desejo muito grande também. Então, assim, talvez a gente possa trazer um pouco, né? Nossos livros se Se entrelaçam em entrelaçam. determinado momento por abordar essa temática. Mas hoje, assim, nesse papo de hoje, a gente vai focar nisso, né? Traumas durante a gestação, durante a infância e como é que a gente pode trabalhar, né? Os pais, mães, cuidadores, de uma forma geral, para evitar que os traumas sejam repetidos, né? Que a Uhum. gente passe para os nossos filhos traumas que nós vivemos, né? E evite traumas que estão no nosso controle, né? Que a gente sabe que nem todos estão, mas alguns a gente pode evitar com a comunicação mais empática, né? Você que é especialista em comunicação não violenta sabe que a comunicação faz toda a diferença e eu acredito que para criar um ser humano isso é mais importante do que nunca, né? Você falar para a criança, escutar é diferente de você simplesmente falar, né? Você Uhum. falar para ser ouvido é você saber a forma correta de acessar aquela criança, né, a mente dela, se conectar com ela emocionalmente, para que ela realmente escute o que você está querendo dizer, o que você está querendo ensinar, né? Isso mesmo. E falando sobre criança, a criança ela entende a linguagem por meio da exemplificação. Então, o adulto ele precisa ter posturas exemplificativas para que a criança efetivamente internalize aquilo que está sendo transmitido. Então, não adianta você dizer que comer brócolis é legal e se você não come brócolis. Então, Uhum, se você não dá o exemplo para a criança que brócolis é saudável no seu ponto de vista, né? Então, isso daí é muito importante porque eu recentemente estive dando um exemplo para uma amiga minha que ela disse que a comunicação com a filha dela, que a filha dela não estava respeitando ali alguns comandos, enfim. E aí eu dei um exemplo, eu disse, olha, sua filha, ela sobe no sofá e está pulando no sofá. Como é que você fala? Ela disse, desça daí, porque senão você vai ficar de castigo, aquela coisa toda. Eu disse, então, essa é uma comunicação não assertiva, não empática, totalmente violenta. Então, você convida a criança a ela te desafiar. Principalmente essa nova geração, né, desses novos seres, criança agora, eles vêm com a questão de que você precisa justificar, assim, dar
um contexto para o porquê dela fazer daquela forma, né? Eu disse, e como utilizar uma comunicação assertiva nesse caso? Filha, você prefere descer do sofá sozinha ou você precisa da ajuda da mamãe? Então, você disse que era para ela descer e você ressignificou a linguagem, que se ela iria descer sozinha ou com a ajuda da mamãe. Deu opções, Deu né? Deu opções e sem alternativas. colocar aquele ponto coercitivo, Autoritário. violento, autoritário. Porque se a violência, né, comportamental desse certo efetivamente, a humanidade durante séculos vivenciou isso, ainda vivencia. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, estaríamos bem melhores. Mas a própria história, ela já fala que as punições comportamentais não dão certo, São pouco efetivas. são pouco efetivas. Então, você tem que dar esse tom mais empático, digamos assim, e a exemplificação, ela é muito importante. E aí, associado a isso, vem vários tipos de falas e também a não inversão dos papéis. Por exemplo, se você chama o seu filho, a sua filha de mãezinha, de paizinho, você automaticamente você está convidando o seu filho a assumir o papel do pai e da mãe. Mãezinha, vem aqui. Ah, Tiago, mas é muito carinhoso eu chamar a minha filha de mãezinha. Mas ela, inconscientemente, ela vai assumir o papel da mãe. E aí, consequentemente, ela não vai respeitar e atender os seus comandos, porque quem dita as regras vai ser ela. Então, quando você diz filha, pronto, ela é a sua filha. Ou até mesmo quando você posiciona erroneamente, né, no ponto de vista da comunicação não violenta, chamando o seu marido, o seu companheiro, companheira de filho, filhão, algo nesse sentido. Você inconscientemente acaba tendo uma relação incestuosa e o seu relacionamento vai travar em algum momento, porque você está se relacionando com seu filho, ou chamar o seu marido de paizinho, ou papai, algo nesse sentido. Então, assim, dar os nomes adequados às posturas hierárquicas dentro da jornada familiar. Então, se é Interessante. sua filha, você vai chamar a sua filha de filha. Filha, faça o favor. E não mãezinha e paizinho. Por mais que soe, né? Aí de uma forma muito carinhosa. E é muito comum, às vezes, na nossa relação familiar, a gente criar esses métodos, né? De comunicação. Mas aquilo, inconscientemente, a gente está falando do inconsciente, né? Sim. Inconscientemente gera alguns tipos de posturas que vão travar ali alguns comandos que você venha a desempenhar com seu filho ou com sua filha. Então, esse é um ponto também, além de outras frases, como você nunca vai ser nada, ninguém vai querer você. Existem traumas de que estão associados às meninas. Fecha as pernas, meninas. Meninas, né, sempre estão com as pernas fechadas, assim, né? E os meninos ali de outra forma. E também eu já recebi alguns contextos, né, de conversas e rodas que eu já participei, de alguns tipos de posturas de machismos embutidos e que criam traumas. Por exemplo, meninos elas recebem bonecas como presentes, ou casinha, ou equipamentos de cozinha. E isso daí está perpetuando que a mulher deve o quê? Cuidar de filho, brincar de casinha porque ela vai ser dona de casa e receber equipamentos de cozinha porque ela é para ficar cozinhando. E quando os meninos, eles recebem bola, um carro ali que dê um sistema de poder para ele, e bola porque ele vai ser um jogador de futebol. E a menina nunca traz elementos de brinquedos com elementos de poder, Sim. né? Então veja como isso daí também, eu já participei de algumas rodas de diálogos e que isso representou alguns tipos de traumas Com da infância. certeza, com certeza. Porque a questão da boneca, obviamente, faz parte de um contexto ali de brinquedos. Mas a intenção que você coloca, pega aí sua filhinha, vá dar papinha à sua filhinha, você está condicionando. E aí o papel da mulher muitas vezes fica prejudicado, historicamente, né, diante de várias lutas, por conta dessa perpetuação inconsciente. Porque se tiver uma filha e um filho, precisar varrer a casa, você vai na primeira opção para a filha. A filha vai varrer a casa. E o que Porque você está serviços ensinando para o seu domésticos filho também? e o Né? que você está ensinando para o seu filho, né? Eu tive uma certa dificuldade de quando eu fui morar sozinho e depois quando eu casei também, eu não sabia cortar uma laranja. Eu não sabia cortar uma manga, eu não sabia como era que fazia.
Por quê? Minha mãe, ela sempre me entregava a Pronto. laranja cortada, a manga cortada, e isso não tenho vergonha nenhuma de admitir isso. Porque isso é o que Porque eu não acontece com a maioria das sabia, eu não famílias. sabia, porque quem fazia isso era minha mãe ou minha irmã. Sim. Então, eu fui privado de assuntos domésticos, digamos assim, de coordenar uma casa, de escolher uma fruta. Eu ia no supermercado, ficava olhando as pessoas olharem ali as frutas ali, ia meio que tateando para saber, meio que Olhava para não copiar, né? Deixa eu admitindo, ver ali o que é que... Deixa escopiando eu ali ver. como era que a pessoa estava. Então, isso tudo vem dessas questões, né? Pequenas fissuras traumáticas da infância Uhum. que vão perpetuando ali no adulto, que muitas vezes soa o quê? Com um adulto inseguro, Uhum. alguns tipos de posturas que você vai replicando algum tipo de machismo, Sim. inclusive algum tipo de violência. Tem um vídeo na internet, no YouTube, que foi um pesquisador em 19 países, se eu não estou enganado, que se chama Human, ou seja, humanidade, né, a tradução, que fala sobre as abordagens do amor, como cada um foi apresentado ao amor. E tem uma pessoa em específico, um americano, tem uma brasileira, inclusive, que ela participa, tem um americano que ele diz assim que ele aprendeu com o pai que batia nele com fios, fios de eletricidade, e ele achava que amar era algo que estava associado à dor. Então aquilo, veja, e depois ele perpetuou isso honrando o comportamento do pai, né? E aí vem o que você me perguntou também, essa reverberação de honrar comportamentos ali, achando que está dentro de uma naturalidade, porque o amor que ele foi apresentado era um amor que causava dor, era Uhum. doloroso, e para ele amar alguém, ele precisava causar dor também naquele alguém. Então, se formos observar os índices, né, de violências domésticas e familiares, formos investigar um padrão dos agressores, né, podemos identificar fatalmente ali traumas na infância e vivências de situações de violência e, consequentemente, o ato de se posicionar como um homem na sociedade traz um instinto ainda de força e de subjugação da companheira. Uhum. E aí isso é uma perpetuação comportamental, muitas vezes, da infância. Tem um outro documentário chamado O Silêncio dos Homens, que traz que de 10 homens, 7 nunca abordaram com os pais, com o pai em específico, o que é ser homem. Quais são as posturas de ser homem. 7, então, é algo muito alarmante. Uhum. E o número de homens, né, adultos, né, que não falam sobre masculinidade, o que é estar vivenciando a masculinidade, que aí a gente traz um plano terapêutico de masculinidade tóxica. Uhum. É altíssimo, enquanto as mulheres elas se colocam à disposição de terapias, de falar, de chorar, e o quanto o choro para o homem é algo muito traumático, porque Sim. vai reverberando lá na infância Não do engulo o engolir o choro. choro, homem não chora. Eu escutei uma frase, que aqui eu vou confidenciar, que era assim, quando eu começava a chorar, meu pai ele dizia assim, você é um homem ou um bagaço de jaca? E muitas vezes eu respondia, eu sou um bagaço de jaca, porque naquela hora eu queria chorar. Você queria ser o bagaço de jaca. Eu queria Você ser o queria bagaço de expor sua jaca e que vulnerabilidade, eu né? tivesse o direito de ser o bagaço de jaca, se fosse o caso ali, porque eu estava sentindo dor, estava triste, estava com alguma questão ali, né, traumática, e estava expurgando ali por meio do choro. E aquilo, na minha concepção, não me tornava fraco, menor ou, né, ou algo parecido, mas sim eu precisava externar aquilo que eu estava verdadeiramente sentindo. Queriam te fazer acreditar que você não podia fazer aquilo, né? Você via como natural e queriam te Como provar o natural. contrário. E aí isso que você falou é muito importante, que me fez lembrar para trazer aqui à tona que as crianças têm algumas necessidades básicas, né? A necessidade de um vínculo seguro, de se sentir vista e ouvida. A criança precisa sentir que tem ali no seu cuidador uma pessoa em quem ela pode confiar e para quem ela pode expor a sua vulnerabilidade, né? Outra necessidade básica é a própria espontaneidade, né? E quando você fala para uma criança engula o choro ou não chore, né? Porque engula o choro é uma frase mais tradicional. Sim. Hoje eu acho que, se bem que deve ter muita gente que fala ainda, mas assim, eu acho que hoje é mais sutil. Tipo, não chore, não precisa chorar. Você tá ali
quebrando a espontaneidade da criança, né? A criança está ali demonstrando o que ela está sentindo e você fala que ela não pode. Então, você está indo num caminho contrário à educação emocional. E você está ensinando para ela que ela não pode sentir. A gente tem que entender que quando a gente vai orientar uma criança, a gente tem que mostrar e dizer a ela que ela pode sentir, Sim. seja lá qual for o sentimento. Agora, ensinar juntamente com o ela pode sentir, ensinar o que é que você pode fazer com essa emoção que você está sentindo agora. Né? O que é que você pode fazer com ela. E o engolir o choro e não chore é muito difícil, né? A criança realmente fica com aquilo e isso vai reverberando na vida toda dela, porque ela vai aprender que ela não pode demonstrar o que ela está sentindo, que se ela chorar, como você falou, né? Ela é fraca. Né? E tem outras frases também que acabam impactando na vida da criança, como você está pedindo para apanhar. Que criança que pede para apanhar, pelo amor de Deus? Ninguém pede para apanhar. Então, na verdade, é o pai ou a mãe querendo transferir a responsabilidade dele para a criança. Não é a criança que está pedindo para apanhar. Você que não está sabendo lidar com o comportamento dela e vai conscientemente agir dessa forma. Uhum. Né? E quando você falou honrar os pais, né? Porque tem muitos adultos que não querem ou não tem coragem mesmo de lidar com seus traumas porque tem medo de desonrar os pais. Poxa, mas ele fez o melhor que ele podia, Sim. ele deu o que ele tinha. E é verdade, né? Ele fez o que ele aprendeu a fazer. Sim. Porque esse é um ciclo de violência que vem sendo perpetuado e que nós que temos esse conhecimento hoje temos que quebrar. Isso, né? isso. Então, você falar, expor o que você viveu na sua infância, se foi algo traumático, você tem que entender que você não está desonrando os seus pais. Você está trabalhando esse trauma em você. Então, muitos adultos têm esse medo de enfrentar os traumas, de trazer à baila mesmo, conversar sobre, levar para a terapia, com medo de desonrar os pais, né? Como se estivesse sendo ingrato. Mas eu acredito que, na verdade, a gente precisa ter um olhar compassivo, de pensar assim, eles não tinham informações na época que me educaram, eles estavam muitas vezes repetindo a educação que receberam. Então, assim, ter esse olhar de compaixão pelo próximo, né, pelo pai, pela mãe, mas também ter essa autocompaixão de pensar, não, mas se eu vivi aquilo, eu sofri de alguma forma e eu preciso trabalhar isso. Para trabalhar, eu preciso falar. Sim. Né? E buscar essa recuperação emocional mesmo, né? E aí, assim, dentro dessa questão que você falou da propagação, né, da perpetuação, e essa honra, existem muitos traumas, muitas vezes criados na infância, que impedem, inclusive, algumas pessoas de assumirem posturas, por exemplo, de concluir o nível superior. Eu já estive com algumas pessoas que falavam assim, Tiago, eu já comecei 3 cursos superiores, cheguei até o 2º período, 4º período, quase me formava no 3º e não consegui concluir. E quando a gente foi fazer uma investigação, dentro de uma conversa espontânea, ali fluida, chegamos a um ponto de quê? Um trauma da infância. Por quê? Se a pessoa concluísse o nível superior, ela tem a sensação de ser mais do que o pai, porque o pai só tinha o 2º grau, Nossa. que hoje é o ensino médio. Então, essa questão de honrar os comportamentos do pai e da mãe é muito latente. E aí a gente precisa prestar atenção que dentro do nosso comportamento, de cada ser humano, existem 3 vozes. A voz do meu pai, a voz da minha mãe e a minha voz. E o nosso percurso enquanto ser humano em autoconhecimento é justamente identificar a minha voz e não fazer com que aquela repetição comportamental seja a voz principal. Porque às vezes em uma discussão, principalmente em campo afetivo, ali o companheiro ou a companheira fala assim, mas você está igual à sua mãe, você é igual ao seu pai. E a gente fica muito ferido, né? Não sei se já aconteceu com você, Laís, né? Já. E quem está assistindo, já aconteceu comigo. Eu fiquei assim, como assim eu sou igual à minha mãe? E aí depois eu fui investigar o porquê de ser igual à minha mãe me criava aquela repulsa. Porque eu não quis ali, né, admitir que sim, eu estava me comportando igual à minha mãe e que de alguma forma eu não estava admitindo ou percebendo que aquela voz da minha mãe estava tão protagonista ali do meu comportamento que eu não tinha vivenciado aquilo de que eu estava perpetuando algo inconscientemente e que eu nunca tinha parado para dizer assim, o que para Tiago faz sentido? O que verdadeiramente
né, faz sentido ali para que eu me comporte, para que eu possa ressignificar, inclusive, tudo isso que aconteceu. Então, essa repetição, essa honra comportamental, principalmente de traumas, né? O meu pai, ele nunca recebeu um abraço. E aí, consequentemente, eu nunca fui abraçado por meu pai. E aí eu vou sendo ali, né, alicerçado como um adulto que tem dificuldades de toque, de expressar meus sentimentos, de ter empatia quando o outro também externa algum tipo de sentimento, então eu fico meio que apático, Uhum. porque eu não sei lidar com aquilo. Então, tudo aquilo que me leve a sensibilizar, eu fujo. É o incômodo para você, O né? incômodo. E aí tem alguns traumas que são tão fortes que eu já escutei de uma pessoa que fala assim: eu não gosto de aniversário. No dia do meu aniversário, eu desligo o celular, eu sumo. E aí, quando a gente vai conversando, aquele trauma da infância, por quê? Porque a época, a família não teve condições de fazer um aniversário, seja uma coisa simples, né? Uhum. Não teve condições de fazer um aniversário, não honrou, com aquela necessidade da criança, né? De pertencer, de ser vista. E De aí, se sentir de se especial, né? sentir especial, enquanto o vizinho, os colegas do colégio tinham. Então, é uma questão que o adulto ele precisa ajudar aí a organizar esse contexto, né? Uhum. Principalmente questões também associadas a bullying, associados a racismo, né? A diversidade dentro do ambiente escolar. Então, isso precisa ser compreendido não só pela família, mas também com o auxílio também da instituição educacional, Sim. para fazer um contraponto ali, né? Dentro dessa convergência, para auxiliar aquela criança ao invés de colecionar traumas, a observar a naturalidade das expressões Sim. comportamentais e, consequentemente, ir minimizando esse trajeto, principalmente na primeira infância. Uhum. Porque tudo aquilo que a gente constrói até os 7 anos reverbera frontalmente nesse adulto a ser construído, né? Com certeza, com certeza. E aí é que entra a tal da responsividade, né? Porque muitas vezes as pessoas escutam essa palavra e confundem com responsabilidade, não tem nada a ver. A responsividade é exatamente você entender as necessidades da criança. E aí você faz essa leitura que você falou mais ampla mesmo, né? Não Uhum. basta você ver o que a criança está apresentando naquele comportamento. É você investigar mais a fundo, como a gente falou em outro momento, para entender a causa daquela situação. Nenhum comportamento é sem causa e muitas vezes a gente precisa disso que você falou, dessa comunicação com outras pessoas envolvidas, seja professora, coordenadora, para saber se na escola está acontecendo algo que faz com que essa criança se manifeste de tal forma em casa, né? E investigar mesmo, né? Fazer essa análise mais aprofundada, porque educar nunca foi e nunca vai ser simples, né? Uhum. Quando eu falo de parentar com consciência, é exatamente você estar atento a esse papel tão importante que é conduzir uma outra pessoa, né? Que precisa dessa condução, ela precisa de muito afeto, precisa de vínculo, precisa de limites também, né? E aí é que as pessoas se confundem quando falam, educação respeitosa é deixar a criança fazer tudo que ela quer, e a gente já bate nessa tecla que não é, a criança precisa de limites, a criança que não tem limites sofre também, e Uhum. sofre não só na vida adulta, mas ela sofre ali ainda durante a infância, porque a criança muitas vezes quer, ela quer, e eu tenho exemplos disso, de mães que conversam comigo, que já manifestaram que na infância sofreram por ter um padrão mais negligente de educação, negligência emocional que eu falo, não é Uhum. física, né? Porque às vezes os pais dão tudo que a criança precisa fisicamente, mas emocionalmente a criança sente falta de um vínculo, de uma atenção, de imposições de limites mesmo, de você não vai poder fazer isso, por isso, isso e isso. Uhum. Então, isso tudo reverbera na formação desse adulto, na confiança desse adulto, né? E é estar atento mesmo, né? Olhar e entender qual é a necessidade daquela criança naquele momento, o que é que meu filho precisa, o que é que ele está me comunicando. E aí, então, você evita traumas que, né, estão ali ao seu Sim. alcance, né? Como eu falei no começo do vídeo, ou não sei se foi no outro que a gente gravou, que é ilusão a gente achar que a gente vai poupar nossos filhos de traumas. Nós não vamos, não tem Uhum. como. Sim. Porque ele vai se relacionar com outras pessoas, ele vai estar em outros ambientes. E a frustração, né, em alguns momentos, é tão necessária quanto o afeto, para a criança aprender a lidar com situações dificultosas, né? E saber que durante a vida adulta ela terá muitas situações assim também. Mas, assim, não repetir padrões.
Eu acho que esse é o ponto fundamental, assim, quando a gente fala da nossa infância, dos nossos traumas, e cuidar para não repassar isso, porque às vezes acaba sendo muito instintivo, como você falou, da questão do abraço que você não tinha e você naturalmente não fazia também, né? Então é uma coisa que você, mesmo você não gostando de não ter recebido quando era criança, sem perceber você fazia na sua vida adulta, né? Você acaba repetindo. Então é estar atento, se observar, pensar em formas de mudar esse padrão que você naturalmente repete e não quer repetir, né? Como é que eu posso mudar isso, né? O que é que eu posso fazer de diferente? Qual o desafio que eu preciso enfrentar para mudar esse comportamento que eu não quero ter, né? E eu faço isso também, porque eu já escutei essa mesma frase que você escutou. Isso me magoou, mas no fundo eu realmente estava fazendo. Então, assim, magoa, dói, porque a gente sabe que é verdade, né? E, assim, saber que aquilo ali é uma verdade que a gente não queria que tivesse acontecendo, dói. Né? Então, é aceitar esses comentários, essas críticas, que normalmente vêm de pessoas que nos amam e que não estão fazendo para nos magoar, estão fazendo para nos despertar, né? E pensar a partir daí o que é que eu posso fazer. E não invisibilizar essas expressões naturais, né? Tem um campo que se chama positividade tóxica, né? A positividade tóxica, ela está associada àquelas frases de efeito. Dê tempo ao tempo, nada melhor do que um dia após o outro, tenha fé. Então, quando a criança, né, a criança está expressando ali algum ponto de dor, de incômodo, trazer uma frase dessa, filho, nada melhor do que um dia após o outro. Trazer esse campo que parece que são sabedorias ancestrais, mas na realidade são formas de invisibilizar a dor. Sim. De dizer assim, pouco importa o que você está me dizendo, isso Muito daí não bom, tem nenhum Thiago. valor. Então, assim, o quanto isso é dificultoso para quem ouve, e aí, ou seja, essa necessidade, essa responsividade, ela é bem desafiadora na hora da aplicação, na hora de você exercitar efetivamente isso, porque assim, você sabe que há necessidade específica, mas ao mesmo tempo, diante do sistema cíclico do adulto, ao enxergar aquela criança diante daqueles desafios que são trazidos, a gente vem aí com uma frase de efeito dessa, né? E aí invisibiliza tudo aquilo e assim diz assim, não me importo. O próprio tá tudo bem, quando claramente não está tudo bem. Tudo bem. A criança está gritando, desesperada, e a pessoa, o cuidador, vem e fala, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Sim. Não tá tudo bem. Então, como é que deve ser conduzida essa situação? Filho, eu entendo o que você tá sentindo, meu amor. Você tá com muita raiva, né? Porque você não pôde continuar brincando. Você tá sentindo muita raiva, a mamãe te entende. Você quer que eu te abrace? Você quer um abraço para você se confortar? Você quer que eu te ajude? Como eu posso te ajudar? Exatamente. Perguntar, mas assim, jamais invisibilizar o que a criança está sentindo. Porque assim é como você falou. Uma necessidade básica deixa de ser atendida naquele momento, que é exatamente a criança se sentir vista, ouvida e compreendida. Sim. Né? Se você fala para ela que está tudo bem e claramente não está, ela vai pensar o quê? Não me entende. Sim. E aí o que quebra a conexão, quebra o vínculo. E quando você quebra um vínculo, você não consegue que a criança te escute. Sim. Né? Então a comunicação assertiva não vai entrar aqui. Porque como é que ela vai ouvir você se você não está ouvindo ela? Né? Você está falando para ela que está tudo bem quando não está. Sim. Né? É como se você estivesse negando aquilo que está posto e que você não tem o domínio. Porque quem está sentindo é ela. Então não tem como você dizer. E aí teve uma amiga minha, certa feita, que a filha dela estava chorando, aparentemente sem alguma causa ali imediata. E aí ela dizia assim, fique quieta, cala a boca, não sei o quê. Aí eu disse, desça até o nível visual dela. Perfeito. E diga, filha, eu te enxergo. Fale 3 vezes para ela, olhando nos olhos dela. Filha, eu te enxergo. Se ajoelhe, fique no nível ali ocular, né, olho no olho, e fale isso 3 vezes. Aí ela foi, falou, e foi instantâneo. Filha parou de chorar. Porque a filha queria ser vista. É exatamente ela queria chamar isso. a atenção sobre algum tipo de ciúme, alguma necessidade específica que ela estava sentindo ali, sentindo rejeitada, excluída. E aí a mãe, quando você é vista, né? Eu te enxergo. Isso.
E ali a criança, ela parou imediatamente de chorar É e deu um abraço na instantâneo mãe. mesmo, é instantâneo mesmo. Ok. Porque como essa é uma necessidade básica, se todos os pais e mães soubessem disso, como é simples. Assim, gente, eu não tô querendo também falar que é fácil fazer, porque só não isso, é, sim. né? É difícil, a criança tá ali gritando, chorando, mas assim, você demonstrar para a criança que você está vendo, que você está ali com ela, que você está conectado com ela, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, isso que você falou é importantíssimo. Eu oriento todos os pais e mães a fazerem isso, assim. Realmente, se abaixar, olhar no olho da criança, falar, eu tô aqui, eu tô te vendo, eu tô entendendo o que você tá sentindo. Eu tô aqui com você. Né? E quando a criança se sentir à vontade, ela vai te pedir ajuda, vai te abraçar. Mas, assim, é muito claro como até o olhar da criança muda. Sim. Quando você fala uma frase, assim, que faz ela se sentir compreendida, Sim. sabe? Faz toda a diferença. E se você não sabe o que falar ali, às vezes pode ter um pai, uma mãe aqui que está nos assistindo e diz assim, mas se eu não souber exatamente o que falar, você se coloca à disposição, em que posso te ajudar? Isso. Filho, em que posso te ajudar? Porque às vezes, né, o filho está ali, tirou nota baixa, né? Na minha época era nota vermelha, né, quando era abaixo da média. Então tirou ali uma nota abaixo da média, antes de você colocar de castigo, de dizer que ele não estudou, que foi por conta do videogame ou qualquer outra coisa, pergunte ali àquele filho, nossa filho, eu observei que em matemática você tirou a nota 5, abaixo da média, isso é posto, isso é um fato. Em que posso te ajudar? Porque muitas vezes na aula de matemática está acontecendo algum bullying. Na aula de matemática, inclusive, ele pode estar com algum tipo de dificuldade, não só em matemática, mas em outras matérias. Em matemática só foi a ponta ali que foi evidenciada em uma questão de deficiência cognitiva ali, de aprendizagem, né? E outras questões que podem estar envolvidas também ali, né? Então, assim, o quanto é importante, se você não souber o que fazer, pergunte como pode ajudar. E diante de algo que te leve a um posicionamento mais rígido, você utilizar a comunicação compassiva para que você não crie traumas na infância, né? Obviamente que a gente não está romantizando a situação, porque os limites, como você falou, são extremamente necessários serem colocados ali para a criança. Mas também se colocar à disposição para ajudar e enxergar aquelas necessidades. O que você falou também da criança muitas vezes querer ser vista, né, como uma necessidade básica que eu trouxe também, ela vai querer te chamar a atenção pelo bem ou pelo mal. Então, muitas vezes, ela vai apresentar um comportamento desafiador só para ter sua atenção. Né? Então, é nisso que a gente precisa focar. Tá querendo minha atenção, porque muitas pessoas falam, só tá querendo chamar a atenção. E é isso mesmo, tá querendo chamar a atenção. Mas por que ela tá querendo chamar a atenção? O que é que ela precisa? Né? Então, realmente olhar com mais profundidade para entender ali o que é que tem por trás daquele comportamento. Sim. E lembrando que você, que é pai e mãe, você está educando um ser humano e não uma pedra. Porque às vezes existem pais que não querem que o filho chore, não querem que o filho faça algum tipo de comportamento de criança, natural de criança, como se quisesse ficar ali com um ser estático, né, que não dê trabalho, né? E não é bem assim. Cada criança tem suas necessidades específicas, tem seus comportamentos ali naturais, e o permitir que a criança seja criança é muito necessário. Claro, com certeza. Porque senão a gente começa a dopar aí todas as crianças como se a gente quisesse encaixar todas elas em um padrão pré-definido por alguém que entendeu que tal padrão é o correto, e a gente acaba criando esses traumas na infância que ali invisibilizou as expressões espontâneas, né? Sim, com certeza. A própria espontaneidade como necessidade básica. Bom, gente, é isso. Esse papo aqui dá muito pano para manga. Se deixasse, a gente ficava conversando aqui a noite toda. Mas, Thiago, sinta-se convidado para vir mais vezes. Adorei conversar com você. Com certeza vocês também vão gostar muito. Então, obrigada por ter assistido até aqui. Reforço o pedido para se inscreverem no meu canal, no de Thiago também, aqui no YouTube, Thiago Avelino. E esperem a gente, aguardem, que a gente volta em breve para conversar mais com vocês, tá bom? Tchau. Beijo, obrigada. Até a próxima.